turma do 5º ano, a nossa aula de História de hoje tem como tema o Brasil República. Mas antes, vamos lembrar o que a gente aprendeu na aula passada. Então, na aula passada, a gente aprendeu sobre e quando surgiu e qual a importância do Dia da Consciência Negra. Não sei se vocês lembram, né? Então, encerrando aí as comemorações do Novembro Negro, tá certo? Então, no nosso país já existiram 6 diferentes tipos de república, tá? Até chegar na nossa república, na república com as características que a gente vivencia hoje. Então, a gente teve a primeira república, que durou de 1889 a 1930. A gente tem o governo provisório e constitucional de Vargas, conhecida como a Era Vargas, né, que na verdade vai de 1930 até 1945 com o Estado Novo. A Quarta República, de 1945 a 1964, e a ditadura militar, que durou de 64 a 1985, durando aí 21 anos, e a Nova República, que iniciou em 1985 até os dias atuais, esse formato que a gente vivencia hoje. Então, a proclamação da República, ela foi resultado, na verdade, de um golpe militar que derrubou a monarquia brasileira, que se enfraqueceu a partir do momento em que esse regime perdeu o apoio das elites econômicas do país. E essas elites econômicas do país estavam localizadas principalmente no estado de São Paulo e também Minas Gerais. Então, a gente tem o Exército e a elite cafeeira paulista, né? Essas elites, elas apoiaram, na verdade, a proclamação da República. O Exército, porque exigiam melhores condições aí de trabalho, né, após a Guerra do Paraguai, e a elite paulista, né, responsável aí pela cafeicultura, né, a plantação de café, que a gente sabe que durou aí mais de 100 anos, né, como a principal atividade econômica do Brasil, traziam já consigo as ideias republicanas, né, que aí, a partir disso, criaram o Partido Republicano Paulista na década de 1870, tá? Então, na década de 1880, o país vivenciou uma forte crise política. A conspiração contra a monarquia ganhou força no exército e aí os apoiadores convenceram o Marechal Deodoro da Fonseca a aderir à República, tá? Foi o principal nome, foi o primeiro presidente, na verdade, né, após a proclamação da República. Então, foi formado um governo provisório e Deodoro da Fonseca foi nomeado o presidente provisório. Isso acarretou, na verdade, algumas mudanças no Brasil, de forma imediata. Então, houve aí a mudança da bandeira nacional e a elaboração de uma nova Constituição, né? A Carta Magna, a lei maior que rege, que orienta os brasileiros, em 1891, tá? E aí o Brasil tornou-se um país federalista, que a gente já viu na aula de geografia, se eu não me engano, né, o que seria federalismo e presidencialismo, né, sistemas de governo, né, isto é, as províncias, o que antes, os estados antes eram chamados de províncias, e eles eram totalmente dependentes economicamente, estruturalmente, né, da capital brasileira. E aí, essas províncias elas foram renomeadas e passaram agora a se chamar estados. Por exemplo, a província de Pernambuco, agora, hoje né, desde a proclamação da República, Estado de Pernambuco. E eles passaram a ter maior autonomia. E a gente viu essa questão na aula de geografia, a questão dos poderes, não sei se vocês lembram, executivo, judiciário e legislativo. Então, os estados, eles têm os seus poderes, né? Executivo, judiciário e legislativo também. Então, é uma certa independência, na verdade, né? Porque tem que estar de acordo com a lei maior, obviamente.
E aí o presidencialismo, como determinou a Constituição de 1891. Então a gente tem agora um presidente que tem a responsabilidade de ser o representante do Estado e da nação, né? Tem poderes políticos, é quem comanda o executivo, tá? Então, inicialmente, o cargo de presidente tinha apenas somente duração de 4 anos. Não havia ainda essa questão da reeleição, tá? De poder governar por mais 4 anos. A gente vai ver mais na frente que essa questão da reeleição ela se deu com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, né? Que foi o primeiro presidente reeleito do país, tá? FHC. Então, vamos às características do Brasil República. A primeira república que durou de 1889 e foi até 1930. Também foi conhecida como a República Velha ou a República Oligárquica. Né? Então, essa etapa, essa primeira república, ela ainda carregava consigo regime, né, e formas de funcionar tradicionais, conservadoras, né? Por isso que a gente chama, né, de República Velha, porque trazia consigo uma forma de organizar politicamente, como a gente chama de política velha. E aí, que características são essas, professora? O clientelismo, o mandonismo e o coronelismo, e a gente vai entender o que é cada uma delas. Então, o clientelismo é a troca de favores em que alguém concede algo em troca de benefícios políticos, né? Então, não é uma prática correta a troca de favores para você se beneficiar politicamente. Porque os governantes, os políticos, eles têm que governar, principalmente na democracia atual, na república atual que a gente vivencia hoje, tem que governar para garantir o direito das pessoas, né? E aí, para que a gente não seja lesado, a gente, enquanto cidadão, também precisa buscar conhecer quais são os nossos direitos, tá certo? Então, havia essa prática na Primeira República de clientelismo, que seria aí a troca de favores. Então, se, por exemplo, tu votar em mim, eu vou te conceder um emprego. Infelizmente, ainda acontece muito isso, mas é uma prática errada, né? Porque o trabalho também é um direito. Então, o coronelismo, definido pelo poder exercido pelos coronéis, né, grandes, quem eram os coronéis? Os grandes proprietários de terra, né, que comandavam aí a população, né, exigindo o voto como forma de atender os interesses da oligarquia. Então, eles comandavam mesmo, né, exigiam o voto das pessoas, porque senão essas pessoas elas eram expulsas, não tinham nem trabalho mais em suas terras, quiçá eram mortas também, assassinadas. E o mandonismo, o controle que os grandes proprietários de terra exerciam sobre a população comum, né, bastante semelhante aí. Na verdade, o mandonismo é uma prática também do coronelismo. E outra característica fortíssima da Primeira República é a política do café com leite e a política dos governadores, né? Então, que política é essa? Que prática era essa? Gente, os presidentes se revezavam entre São Paulo e Minas Gerais. Então, nos primeiros 4 anos foi um presidente do estado de São Paulo, né? Política do café. Então, São Paulo e Minas Gerais eram os principais lugares, vamos dizer assim, que comandavam a economia do país. Então, eles tinham maior influência, tinham mais poder. Então, essa política do café com leite representava esse revezamento, né? Esse jogo de interesses. Então, ora, um governante de São Paulo era quem ia comandar o país. Depois que terminasse, revezava para um governante de Minas Gerais, tá? E aí a gente tem a Segunda República, a Era Vargas, tá? Que na verdade vai abarcar aí a Segunda e a Terceira República. A Terceira República chamada de Estado Novo. A Segunda durou de 1930 a 1937 e a Terceira República, ou Estado Novo, de 1937 a 1945. Tá? Então, na Era Vargas, as características são as seguintes. Havia aí uma centralização
do poder executivo, que é o poder executado, comandado, né, pelo presidente, e aí esse poder ele era centralizador, era quem comandava tudo, os outros poderes e toda a sociedade de forma autoritária, né? E a política de massas de Vargas. Então, na verdade, era uma contradição. Então, de que forma também que ele mantinha as pessoas sobre o seu poder, né? Então, ele criou também essa política de massas, né, com a questão trabalhistas, leis trabalhistas que, na verdade, são direitos dos trabalhadores e não uma concessão de um presidente, mas a ignorância das pessoas, historicamente falando, né, a falta de educação, a falta de conhecimento dos seus possíveis direitos trabalhistas, entenderam, e até hoje muitos entendem assim, como um presente, como um presidente que foi bonzinho e concedeu os direitos, tá? E aí o fortalecimento, outra característica do governo da República na era Vargas, foi o fortalecimento da propaganda política, sobretudo na Terceira República, no Estado Novo, tá? Então havia muita propaganda política, mais propaganda do que ação. Então foi um processo em que o Brasil intensificou na industrialização, né? Então o aumento de pessoas conseguindo aí comprar a né? Do rádio, e aí essas propagandas políticas elas vinham com intensidade. A outra característica de Vargas era a sua capacidade de negociação, né? Então ele tinha essa grande capacidade, conseguia conciliar os interesses, né, de grupos diversos, do povo a também das elites, mas o ponto-chave, né, era a questão do benefício próprio, era um governo autocentrado, né, na figura de Vargas, tá? E aí, no caso do Estado Novo, destacam-se ainda o autoritarismo e a imposição da censura. Então, as pessoas não podiam criticar o governo, elas não podiam reclamar, exigir seus direitos, né? As músicas, as produções artísticas, elas eram também censuradas, tá? E aí, na Quarta República, que durou de 1945 a 1964, a gente tem o que os historiadores chamam de período complicado, né, para se definir as características, né, desse período, né? Então, foi um período que não havia uma definição realmente de que tipo de república era, né? Então, aí seria um período, infelizmente, foi um período de transição em que a gente desembocou no golpe militar, né, e entramos na ditadura em 64, mas nesse processo aí de 30 anos havia aí essa disputa entre essas correntes, né, que brigavam pelo direito do povo e a outra corrente brigava pelo direito das elites, né, pelos privilégios, na verdade, das elites. Então, cada governo possuía interesses diversos e o que alguns historiadores chamam esse período de o período do populismo, tá? Que foi caracterizada por ser um período minimamente democrático na história do país. Inclusive, a gente tem um grande destaque aí para Paulo Freire, né, que nesse processo, nesse período, desenvolveu o seu método de alfabetização, né, para adultos e que a gente também utiliza para alfabetizar as crianças, né, partindo de palavras geradoras, né, palavras que vocês já conhecem, do nome de vocês, para poderem serem alfabetizados. E aí que, posteriormente, com a ditadura, esse método foi trocado pelo Mobral, tá? Então, na Quarta República, o número de eleitores cresceu consideravelmente por causa da Constituição de 1946. Então, essa Constituição de 1946, ela traz um ponto muito positivo, que agora, né, depois também de muitas lutas das mulheres, né, elas conseguiram aí o direito do voto, né? Então, homens e mulheres maiores de 18 anos, alfabetizados, ainda havia essa exigência, mas na frente a gente vai ver que essa exigência ela é retirada, né? Mas agora mulheres também podiam votar, né?
E aí a vida partidária também cresceu de maneira considerável e surgiram partidos de grande alcance nacional. Outra coisa que a gente pode perceber também nesse período é o crescimento, das demandas populares, que apresentavam grandes exigências em torno de melhorias no sistema educacional do país, da realização da reforma agrária e de uma política econômica que trouxesse ganhos para o estilo de vida do trabalhador. Inclusive, gente, nessa época também houve um movimento dos educadores que exigiam também por melhorias na educação do Brasil. Então, se hoje a gente tem a educação enquanto um direito de todos, o aumento aí de acesso à escola, à escolarização, foi também nesse período em que houve esse manifesto, tá? E aí a experiência democrática, ela foi, infelizmente, interrompida com o golpe militar de 1964. Então, como as elites consideraram, as elites conservadoras do Brasil, os poderosos, consideraram que o avanço do populismo estava se tornando uma ameaça aos seus privilégios, que quem tem privilégios, infelizmente, não quer ceder, Mas quando, na verdade, a gente deve ir em busca mesmo da igualdade social, igualdade de direitos e de oportunidades para todos, E aí, com essa ameaça, do avanço das pessoas na conquista de direitos, houve o golpe militar em 1964. E aí a gente desemboca, infelizmente, no período que a gente viveu de 21 anos de ditadura militar. Foi um período, o próprio nome está dizendo, ditatorial. O país foi governado de maneira autoritária pelos militares, tá? O que é isso, professora? Como se caracteriza isso? Então, caracterizada pelo terrorismo do Estado. Então, ações de terror praticadas ou incentivadas pelo próprio governo, infelizmente. Então, sequestros, tortura, assassinato de cidadãos por agentes governamentais ou por milícias apoiadas pelo governo. E aí, o período da ditadura militar ficou marcado por uma política econômica que logo de início procurou combater os direitos dos trabalhadores. Então, aqueles direitos que a gente tinha conquistado, eles foram aí combatidos pelo período da ditadura militar. E outro detalhe desse período da ditadura, os salários foram mantidos baixos, a gente chama de período de arroxo salarial, Então, eles foram congelados, mantidos, não havia perspectiva de aumento do salário. Houve a redução dos direitos dos trabalhadores no período da ditadura militar, E, além disso, precisou aumentar a questão das greves, Mas que, infelizmente, essas greves foram duramente reprimidas pelo Estado, tá? Então, os gastos dos governos militares contribuíram para aumentar a dívida externa do Brasil. Então, foi um período em que a nossa dívida, o que a gente devia para o exterior, para países do exterior, como, por exemplo, os Estados Unidos, aumentou. A gente passou a dever muito mais por causa dos gastos dos militares comandando o nosso Brasil, tá? E o crescimento da inflação. Então, o salário continuou o mesmo, mas as coisas começaram a aumentar de preço, E aí as pessoas não tinham mais condições de comprar, não tinham como comprar, porque as coisas eram muito caras, A censura e o autoritarismo também eram marcas, então, novela que fosse escrita, livro que fosse para ser publicado, música que fosse para ser publicada, jornal, tudo isso tinha que passar primeiro pelo crivo dos governantes, porque não podia sair nada que criticasse, que dialogasse, que buscasse relembrar o direito das pessoas, a igualdade de justiça, nada disso poderia sair, era censurado. Também foram marcas fortes desse período que impedia, na verdade, o combate transparente à corrupção, porque não foi um governo que era transparente, que dizia com que gastava e como gastava, tá? E aí a gente tem o período da Nova República, que se iniciou em 1985, E a gente está até os dias atuais, que bom,
iniciada uma nova fase democrática em nosso país, chamada de Nova República, tá? O crescimento da vida partidária, né? Os partidos eles começam a crescer e o aumento considerável do número de eleitores, já que agora eles podem votar no Brasil, né? Todas as pessoas maiores de 16, a gente viu, primeiro, antes, só homens podiam votar. Tá? Depois a gente viu que podia homens e mulheres a partir dos 18 anos votar. E agora, né, com a Nova República, pode homens e mulheres e com a idade menor a partir de 16 anos e incluindo inclusive os analfabetos, porque a pessoa pode não saber ler e escrever, mas uma pessoa que chega na fase adulta, ela consegue fazer uma leitura do mundo, ela consegue decidir o que é bom e o que é ruim para ela, mesmo sem saber ler e escrever, tá? E aí a Constituição, que é o grande ganho, gente, da nossa Nova República, do período que a gente vivencia hoje, que a gente deve defender. A Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, porque possui muitos artigos que garantem os direitos sociais à população. Então, é na Constituição de 1988 que fala do direito à saúde, do direito à qualidade de vida, do direito à moradia, do direito à educação pública, tá? Então, é muito importante que a gente conheça também. E aí, o primeiro presidente eleito foi Tancredo Neves, tá? Que, infelizmente, faleceu. O seu vice, José Sarney, assumiu a presidência do Brasil, tá? Nesse momento, começaram os esforços dos políticos para reconstruir a democracia no Brasil após 21 anos de autoritarismo, de ditadura militar. Os presidentes com mandato de 4 anos sem reeleição ainda, tá? Esses primeiros. Então, o direito à reeleição, que eu já tinha mencionado para vocês antes, foi implantado durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, a gente teve desde o início, né, da democracia, da Nova República, a gente teve eleições em 1989, 1994, 1998, tivemos as eleições de 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018 e a próxima em 2022. E aí a gente tem todos os presidentes até então, né, na nossa República Brasileira atual: José Sarney, Collor, Itamar Franco, FHC, Lula, Dilma Rousseff, que foi a primeira presidente mulher eleita no nosso país, Michel Temer e Jair Bolsonaro, o atual presidente. Agora eu deixo para vocês algumas questões, 2 só, tá? Para a gente relembrar e fixar o conhecimento de hoje. Então, primeira questão: cite quantas repúblicas diferentes já tivemos e quais as principais características de cada uma delas. E segunda questão: explique como se dava a política do café com leite e em qual república essa característica se destacou. Por hoje eu fico por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem bem e se cuidem, tá?